Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As regras para se aposentar devem ser modificadas pela reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer. As principais mudanças são o aumento do tempo de contribuição e definição de uma idade mínima para a aposentadoria. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é integrante da comissão especial que discute a proposta e conversa comigo sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito bom. Prazer em vê-los. A comissão especial acaba de aprovar o texto do relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, e está pronto para levar em plenário com a principal mudança, que é aumentar o tempo de contribuição para 25 anos e uma definição de idade mínima, 62 para mulher e 65 anos para homem. Esses pontos principais ainda podem sofrer alguma alteração no debate em plenário? Olha, eu acho difícil que o governo recue dessas posições, né? Mas quero dizer da imensa dificuldade do povo brasileiro aceitar esse tipo de coisa. Quero começar pelo tempo de contribuição, né? Tempo de contribuição, 15 para 25 anos de idade, a proposta que eles estão fazendo é de quem não conhece o Brasil profundo e o Brasil real, né? O seu mercado de trabalho. Ou seja, nós temos 50% de pessoas na informalidade do trabalho aqui, e não contribuem, né? Nós temos sazonalidade, nós temos rotatividade da mão de obra, nós temos patrões que não assinam carteira e 14 milhões de desempregados. Isso já mostra que a contribuição de 25 anos para acessar a aposentadoria com apenas 70% no valor do benefício e 40 anos para acessar com um benefício integral, é uma barbaridade. A maioria das pessoas não vai se aposentar no nosso país. Só para ter uma ideia, hoje, se nós aplicássemos isso às mulheres que estão no mercado de trabalho, 53%, mesmo que trabalhasse até os 62 anos de idade, não se aposentariam. Eles também falam de um Brasil irreal, que é o Brasil dizer aumentou a expectativa de vida do brasileiro. Bom, quanto é a expectativa de vida do brasileiro? Estão falando em 74 anos na média, homem e mulher, né? E quanto é na Itália? 85 anos na média. Então, é praticamente 10 anos a mais, mínimo, né? Então, e aqui no Brasil começa a se trabalhar no campo ou na cidade com 10 ou 16 anos. Então, as pessoas vão contribuir 50 anos, é disso que se trata. Então, 65 anos para acessar a aposentadoria, no Brasil, na realidade brasileira, é muito. Eu quero dizer que na França é 62 anos. O Japão diminuiu para 10 anos o tempo de contribuição. No Chile, eles tiveram que reduzir o tempo de contribuição e reverter tudo que foi feito em termos de privatização da Previdência lá na ditadura de Pinochet, né? Então, nós estamos vivendo um momento que o povo está fazendo as contas e ele não vai aceitar esse tipo de proposta. Agora, deputado, o senhor acha que é possível negociar alguma alternativa a essa reforma? Porque o governo afirma que se não fizer a reforma, não vai ter dinheiro para pagar todas as aposentadorias num prazo aí até 20 anos, próximos 20 anos. Tem alguma outra alternativa, propor outras fontes de financiamento? Tem alguma alternativa a esse modelo? Certamente, porque o problema é que o modelo de previdência que você adota está ligado ao modelo de política econômica e o modelo de sociedade que você quer, né? Se você adota o regime de repartição, solidário, inclusive, na Previdência, você tem que pensar numa política econômica em que não só o capital financeiro lucre. Então, eu quero dar 3 números para o nosso telespectador, para ver a dimensão dos números. Eles estão falando num déficit de 150, 180 bilhões, né? Déficit calculado em cima do que entra e do que sai da Previdência, e não daquilo que está na Constituição, que é o orçamento da Seguridade Social, com a COFINS, com a CSLL, com todas as somatórias de contribuições que tornam a Seguridade superavitária. Um número, 510 bilhões de juros no ano de 2016. 450 bilhões de dívida ativa.
que não é cobrada. Se nós cobrássemos 25% dessa dívida, um Bradesco que deve 432 milhões de reais, que o Bradesco está falido, ele não pode pagar 432 milhões de reais, mas não é cobrado. Entende? E as desonerações fiscais, as isenções que foram dadas, a Friboi, a Odebrecht, a Vale, entende? Isso tudo não é contado, foram 382 bilhões do governo da Dilma. E mais do que isso, aplica-se a desvinculação de receitas da União, roubou 110 bilhões de reais da receita da Previdência, porque o governo pôde pegar dinheiro para pagar juros da dívida pública. Então é óbvio que há outro modelo a ser aplicado. Então, essa ideia de que o cidadão comum irá perguntar, escuta, eu contribuí 35 anos, onde foi parar o fundo público que eu criei? Isso já foi gasto. Essa que é a questão. Então, fazer que o que entra e o que sai da Previdência é uma armadilha, é um jogo que não é aceitável pela população brasileira. Agora, a lógica deles é privatizar a Previdência. Essa é a principal questão. Não é à toa que eles estão esperando para a Bolsa subir, para os investidores virem, que o povo brasileiro pague a conta da crise. Então, as grandes seguradoras internacionais, os bancos brasileiros, entende? Eles lucrarão ainda mais. O Itaú lucrou 80 bilhões esse ano no seu balanço. Né? E o que acontece? Se um jovem brasileiro começar a trabalhar hoje, ele fala assim, eu nunca mais vou me aposentar. Então, eu vou fazer uma previdência privada, uma poupança privada. É isso que vai acontecer, acabar com a previdência pública e solidária. Inclusive, eles jogam muito com a ideia do privilégio, como que 80% ou 90%, vamos falar, ganha até 2 salários mínimos, 66% até 1 salário mínimo. Então, a culpa é do funcionalismo público, que virou o bode expiatório do ajuste fiscal. Então, funcionário público custa muito caro, como se o servidor público não fosse o responsável também por bons serviços públicos. Claro que nós somos contra qualquer acúmulo sobre teto, privilégios, etc. Agora, você ter uma burocracia que trabalha para o Estado, que serve ao público, isso é necessário em qualquer país do mundo, entende? Ele não pode competir com a iniciativa privada. Então, isso é o álibi que eles criaram, né, para dizer que o gasto está todo aí. No entanto, o governo é covarde. Por exemplo, ele não lidou com os militares, nem com as polícias, nem com a polícia militar. Então, 2 pesos e 2 medidas. Quem vai pagar a conta? O trabalhador civil no geral. Então, nós temos um outro modelo de previdência, um outro modelo de política econômica e de solidariedade, em que os grandes monopólios, os bancos, entende? Que são os maiores interessados na previdência privada, é que ganhariam. Né? Além do que, quero dizer o seguinte, é mentira, o público precisa saber, entende? Que toda essa pressão para se votar a reforma da Previdência não resolverá os problemas fiscais. Imediatamente eles serão agravados, inclusive, porque se a pessoa corre para a aposentadoria quando ela se vê ameaçada, diminui a arrecadação fiscal. Né? Aumenta o gasto. Aumenta o gasto e diminui a arrecadação, porque ele deixa de contribuir diretamente. Então, essa corrida às aposentadorias é negativa. Em segundo lugar, nós não podemos fazer reforma da Previdência no meio de uma recessão de quase 8% em 2 anos, porque você não trabalha com o aumento da produtividade, você não trabalha com a ideia de que a receita pode crescer, e com desenvolvimento econômico, com geração de emprego. Né, com a formalização do trabalho. Você só trabalha, o governo golpista só trabalha com uma ideia, cortar gastos. Essa é a decisão do ministro da Fazenda e a decisão do governo. Cortar gastos, diminui o consumo, diminui a renda, então a economia vai mais para baixo ainda. Deputado, a gente está com o tempo meio contado, eu queria que o senhor encerrasse contando aí qual vai ser a estratégia da oposição, principalmente do PSOL, seu partido, nas votações daqui para frente, no plenário. Ainda não tem data marcada, mas já está pronto para a votação pelo plenário. O pessoal também está propondo um referendo. O senhor acha que ainda dá para negociar alguma mudança? Como é que vai ser a estratégia daqui para frente? Bom, primeiro nós vamos denunciar todo tipo de manobra que compra votos para obter 308 constitucional votos para ganhar
no plenário. Então, compra de votos com emendas, com cargos, com refinanciamento de dívidas da bancada ruralista, entende? Com mexer no Estatuto da Bala para ganhar a bancada da bala. Tudo isso nós vamos denunciar e vamos criminalizar isso. Nós vamos dizer que isso é uma ilegalidade, isso chama corrupção. Segundo lugar, nós vamos insistir nessa ideia do referendo, ou seja, 300 e poucos deputados não podem, entende, decidir a vida de 120 milhões de pessoas. Então, nós vamos insistir nessa questão. Em última instância, se eles passarem a reforma da Previdência, nós vamos judicializar a questão no Supremo Tribunal Federal. Deputado, obrigada pela participação. Espero que o senhor volte aí para falar do andamento dessas ações. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, falou sobre reforma da Previdência. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.